ver, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o áudio aqui, tá muito alto também. Chegar depois, eu só não sei onde que eu parei. Quem puder aí, tiver com o livro aí, puder já ir olhando para mim, fazendo favor. Tanta coisa que a gente tem que ir gravando aí. Eu lembro que eu fiz isso aqui. Eu acho que eu parei aqui, não foi? Nos exercícios de domínio de imagem. Vocês me ajudam aí, fazendo favor? Acho que eu parei no exercício 1 da aula 25 e 26, se eu não me engano. Tá certo? Tá, né? Ah, beleza. O Gabriel Gladson uma vez me mandou uma mensagem aqui no particular perguntando o que era domínio, né, de uma função e tal. Ah, agora eu acho que vai ficar mais claro. Deixa eu só desenrolar o microfone aqui. Então, o que seria o domínio de uma função? Aqui, quando a gente estiver olhando no gráfico, né? Então, só relembrando aqui rapidinho, função dada pelo seu gráfico. O domínio de f é dado pela projeção do gráfico sobre o eixo das abscissas. Então, tá aqui, ó. Então, a gente vai olhar no eixo x, tá? O domínio a gente olha no x, no eixo horizontal. O conjunto imagem de f é dado pela projeção no gráfico sobre o eixo das ordenadas. Então, a gente olha a imagem no eixo y. É como se a gente pegasse o gráfico e espremesse lá no eixo y para ver a imagem e espremesse o gráfico no eixo x para ver o domínio. Observa que a bolinha aberta aqui, ó, deixa eu dar um zoom. A bolinha aberta aqui, ela prevalece aqui, ó, no domínio, tá vendo? E a bolinha fechada também prevalece. Toma cuidado que para ser uma função, né, a gente só tem que ter um elemento só, né, saindo, né? A gente só pode ter uma setinha saindo, quer dizer, para cada elemento do domínio a gente tem uma única imagem. Agora a gente pode ter duas imagens, né? Duas imagens para não a mesma imagem para dois elementos distintos do domínio. Agora, quando a gente tiver na imagem, a gente fazer essa projeção ortogonal que a gente chama, né? Observa que nesse ponto aqui, ó, a bolinha é aberta, não é? Aqui a bolinha é aberta. Só que vai ter outro ponto do lado de cá, ó, que a bolinha é fechada. Quando eu falo bolinha fechada é por causa dessa continuidade aqui do gráfico. Ó. Isso aqui é tudo contínuo, tudo bolinha fechada dentro do gráfico até chegar nessa última bolinha fechada. Então a bolinha fechada, ela sobrepõe a bolinha aberta na imagem. Já no domínio isso não acontece, porque para cada elemento do domínio a gente tem uma única imagem. Beleza? Eu posso ter elementos diferentes do domínio, igual tem aqui, ó, aqui, sei lá, aqui e aqui, com a mesma imagem lá no gráfico, né? Aqui, marcando aqui. Então, posso ter elementos distintos com a mesma imagem, mas nunca o mesmo elemento com a mesma imagem. Então, toda vez que você vê um gráfico, né, vou pegar um gráfico aqui, para você ver se esse gráfico é uma função ou não, a gente traça retas paralelas ao eixo Y, e essas retas só pode cortar o gráfico uma única vez. Tá vendo? Então isso aqui é considerado uma função. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Corta o gráfico uma única vez quando a gente traça retas paralelas. Finge que é paralela, né? Porque o mouse aqui não permite a gente traçar segmentos paralelos. Vou desenhar um gráfico aqui rapidinho. Pensa nesse gráfico aqui, um gráfico de uma circunferência. Pensa nesse gráfico aqui que eu vou desenhar de verde, assim, como se fosse uma circunferência. Imagina esse gráfico aqui. Ele não forma uma função. Por que não forma? Quando eu traçar retas paralelas, ó, ao eixo Y, o gráfico vai tocar
Desculpa, a reta vai tocar o gráfico duas vezes. Quer dizer que eu vou ter o mesmo elemento do domínio, com duas imagens. Isso não pode, tá vendo? Beleza? Então isso aqui a gente tem que tomar cuidado também. Então isso é fácil de verificar. Se um gráfico é ou não uma função, traça retas paralelas ao eixo y. Se tocar uma única vez, é função, em todos os pontos, tá? Agora, se tocar mais de uma vez, não é função. Vou desenhar um outro gráfico aqui, por exemplo. Pensa aí só no verde que eu estou desenhando, tá? Imagina esse gráfico aqui, ó. Isso aqui não é uma função. Por quê? De novo, na hora que eu traçar uma reta paralela ao eixo y, vai tocar o gráfico em vários pontos. Tá vendo? Desenhar outro gráfico aqui, por exemplo, uma parábola. Quando eu desenho uma parábola, é uma função, porque quando eu passar retas paralelas, vai tocar o gráfico uma única vez. Beleza? Tá meio torto aí, mas é por causa do mouse. Mesmo aí. Deixa eu apagar aqui, para a gente dar seguimento ali no exercício. Minha prova é na quarta-feira da semana que vem, aí na segunda-feira eu faço alguns exercícios da prova para vocês, né? Tipo, parecido com na prova e tal. Bora lá então para a questão número 1. Ah, é verdade, segunda é feriado. Então a gente não tem aula não. Esqueci. Mas aqui já vai ficando mais claro já. Obtenha o domínio e o conjunto imagem de cada uma das funções dadas pelo gráfico a seguir, pelos gráficos a seguir. Então eu quero o domínio e a imagem. O domínio a gente olha no eixo X. Então a gente pega o extremo, né, esquerdo e o extremo direito. Então o domínio vai do 1 aqui, ó, e a gente vai riscando até chegar ao 5. Então o domínio a gente pode escrever assim, ó. Chamar o domínio de D, tá? Fechado no 1, né? A gente chegou a trabalhar isso no início do ano, nas aulas presenciais. Fechado no 1 e fechado no 5. Beleza? Esse é o domínio. E a imagem, a gente olha lá no Y. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. A imagem a gente vai pegar o extremo, né, de cada extremo inferior e o extremo superior. O inferior está aqui no -2, né? E o superior está lá no 3, lá em cima lá. Então a imagem vai do -2, fechado também, até o 3, fechado também. Vai lá clicar. Imagem eu vou chamar de M, né? Ele pede para determinar o conjunto com a letra maiúscula, então deixa assim, ó. Imagem é do -2, fechado no -2, até o 3, fechado também. Se quiser escrever x pertence aos reais, né, para domínio, né? X pertence aos reais, tal que x é 1 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Ou pode escrever para a imagem. Y pertence aos reais, tal que -2 menor ou igual a y menor ou igual a 3. Lembra que a imagem a gente olha em y e o domínio a gente olha em x, tá? Então acho que o domínio aí ficou claro. Domínio é onde a função existe, onde ela tem imagem. Lembrando que toda vez que a gente tem um conjunto domínio, todos os elementos de lá tem que estar saindo uma setinha, né? Para ser considerado domínio. Pode ser considerado uma função. Tá aqui o intervalo, né? Aqui embaixo, igual a gente fez aqui em cima. Vamos para a próxima aí. Então, quem que é o domínio aqui? O domínio é do -2 até o 6. Observa que a bolinha é aberta no 6, tá vendo? Então, é do -2 e a gente vai caminhando até o 6. Então, o domínio nesse caso, o domínio é igual -2 fechado até o 6 aberto. Por que aberto? Porque a bolinha aqui é aberta, ó. A bolinha aqui é aberta. Toma bastante cuidado, presta bastante atenção.
Porque se você coloca a bolinha fechada, não vai caracterizar uma função. Talvez a função nem existe nesse ponto, dependendo como é que você coloca a lei de função. E a imagem, aí a gente pega o extremo, né? No -2, que é aqui embaixo, até o 4 aqui em cima. Ah, professor, e essa bolinha aberta aqui? Observa que essa bolinha aberta, né, ela é sobreposta por esse pedaço aqui do gráfico e esse pedaço aqui do gráfico também. Então, a bolinha fechada, ela sobrepõe a bolinha aberta. Então, a imagem é do -2, aqui embaixo, né, até o 4 aqui em cima. Então, a imagem fechado no -2 e fechado no 4. Beleza, hein? Se tiver dúvida aí, vocês podem interromper a hora que quiser, tá? Deixa eu ir para mais um aqui. Na figura, temos um esboço do gráfico da função dada por f de x é igual a x mais 1, que multiplica 1 mais raiz quadrada de x mais 1, que multiplica raiz quadrada de 5 menos x sobre x mais 1. Pede-se o domínio de f. Quem que é o domínio de f? Domínio é onde que a função existe. Aqui está no gráfico, né? Está esse gráfico aqui. Então, o domínio vai vir daqui, né? Do -1 aberto até o 5 fechado. Então, o domínio já está até escrito aqui, ó. Vou fazer até a leitura. Da projeção do gráfico sobre o eixo x, concluímos que o domínio de f é o intervalo de -1 aberto, né? Aberto no -1 até o 5 fechado. Pede o conjunto imagem. Conjunto imagem, a gente olha no eixo y. Então, o extremo aqui é no 1. Observa que aqui eu tenho bolinha aberta, mas do lado de cá eu tenho a bolinha fechada. Então, a bolinha fechada prevalece. A gente vem do 1 até o 4 aqui em cima. Então, da projeção do gráfico sobre o eixo y, concluímos que o conjunto imagem de f é um intervalo fechado no 1 e fechado no 4. Aí pede aqui, na letra C, no item C, para completar a tabela. X é y igual a f de x. Né? Então, x vai ser meu domínio, as entradas, e y, né, é o elemento de saída, que seria o meu f de x. Aqui está a minha função. Ó. F de x é igual a x mais 1. Né? Então, aqui pede para calcular f de -1. Então, aqui na função eu vou ter que substituir o -1. Beleza? Quando eu substituir o -1 aqui, já vou fazer direto, tá? Vai ficar assim, ó, f de -1, -1 mais 1, 0, 0 vezes qualquer coisa, 0, né? Então aqui em cima vai ser 0 e aqui embaixo vai ficar -1 mais 1, que é 0. 0 sobre 0 é indefinido, ó. Tá vendo, ó? É indefinido. Aqui tá até fácil de olhar no gráfico, ó. F de -1, na hora que eu olhar, ó, f de -1, bolinha aberta. Então quer dizer que esse gráfico não existe isso. Beleza? Bora lá, f de 0. Então, basta olhar no gráfico também, ó. Não precisa nem substituir. Quem quiser substituir, pode. Vai precisar um caso aqui, ó. No caso aqui, f de 0, vai precisar substituir, ó. F de 0 vai ser esse ponto aqui, ó. Quem que é esse ponto? Aí a gente vai ter que calcular. 0 mais 1, 1, né? 1 mais raiz quadrada de 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Eu deveria fazer isso aqui. Deixa eu pegar o Word. O problema é que vai aparecer a raiz, vai dar trabalho pra caramba. Eu vou fazendo aqui de cabeça mesmo. 0 mais 1, 1. 1 mais raiz quadrada de 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, né? Então eu vou ter que ir escrevendo aqui pra gente não esquecer, né? Vou colocar aqui do lado assim, ó. Aqui é 1, que multiplica 1 mais raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1 também. 5 menos 0. 5 raiz quadrada de 5. Deixa raiz quadrada de 5. Então, fica 1 vezes raiz quadrada de 5. Aqui em cima. E embaixo, no denominador, 0 mais 1 é 1. Beleza? 1 vezes 1, 1.
1 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, dividido por 1 é 1 mais raiz quadrada de 5. Então, f de 0 é 1 mais raiz quadrada de 5. Eu acho que o restante dá até para olhar no gráfico. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Agora eu quero calcular f de 2. F de 2, quem quiser calcular aqui vai verificar, ó, vai ficar 2 mais 1, 3, mais 1, né, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 2 mais 1, raiz quadrada de 3. 5 menos 2 da raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3, mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. 2 mais 1 aqui embaixo no denominador é 3. 12 dividido por 3 é 4. Olhando no gráfico, f de 2, subindo aqui, ó, é exatamente 4, que a gente acabou de calcular. Fiz de cabeça, tá? Então, f de 2 vale 4. E o último é f de 5, né? Quem quiser calcular também vai ficar 5 mais 1, 6. Raiz quadrada de 5 mais 1 5 mais 1 dá 6, né? É isso? Espera aí. É f de quanto? F de 5, né? 5 mais 1, 6, né? Raiz quadrada de 6. 5 menos 5, 0. Raiz quadrada de 0. 0. 0 vezes raiz quadrada de 6 é 0. Né? E aqui embaixo vai ficar 5 mais 1, 6. E aqui em cima fica só 1, né? 6 vezes 1, 6, dividido por 6 dá 1. Quem quiser só olhar no gráfico, pode também, ó. F de 5, você olha aqui, né? E dá 1. Às vezes tem recursos que o computador ajuda, né? E tem recursos que a gente só poderia fazer no quadro branco, né? Dentro de sala de aula. Igual aqui para calcular e tal. Às vezes o mouse aqui não permite a gente calcular e ficar tão claro e tal, que dá muito trabalho. Então f de 5 vale 1. Questão 3. Um gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Então aqui o eixo X, que é meu domínio, está dando tempo em horas, né? Na física, na disciplina de física, a gente vê muito, né, gráficos onde o eixo X vai ser o tempo, né, e o outro eixo vai ser outra variável que vai depender do tempo. Quase tudo depende do tempo, né? Valor da ação em reais vai ser nosso eixo Y, que é onde vai acontecer nossa imagem, né, aparecer nossa imagem. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Continuar o exercício. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. O investidor 1 é a hora da compra, ele comprou 10 horas e vendeu às 15. O investidor 2 comprou às 10 e vendeu às 17. O investidor 3 comprou às 13 e vendeu às 15. O investidor 4 comprou às 15 e vendeu às 16. Investidor 5 comprou às 16 e vendeu às 17. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez a melhor opção, né? O investidor que fez a melhor opção foi aquele que comprou barato e vendeu o mais caro possível. Imagina esse investidor aqui, ó, comprou às 10 horas da manhã, que ele pagou R$ 150. Imagina esse investidor e foi lá e vendeu às 15 horas. Concorda? Quando ele vende às 15 horas, ele vende por 460. Ele tem um lucro de R$ 310. Eu não consigo ver lucro maior do que esse aqui dentro do gráfico. Mas a gente pode calcular um por um, né? A gente vai calcular, na verdade, um por um. Olha o investidor 1 aqui, ó. Hora da compra, ele comprou às 10 horas. A gente vai escrevendo aqui, ó. Ele comprou às 10 horas, pagou R$ 150 e vendeu às 15 horas. Então, o lucro dele obtido para escrever é difícil aqui. Pera aí.
o lucro dele obtido seria 460 menos 150, que resulta 310. Agora a gente vai para o investidor 2. Investidor 2, ele compra às 10 horas e vende às 17. O investidor 2, ele compra às 10 horas, ele paga 150 também, e vende às 17. E vende por 200 aqui em cima. Deixa eu apagar para não ficar tão poluído. E vende por 200. Então o lucro dele obtido é 200 menos 150. Ele obteve um lucro de R$50. Beleza? O investidor 3, ele compra 1h da tarde, compra às 13 horas, então ele paga 380, beleza? E vende às 15 horas, 15 horas aqui em cima. Então, o lucro dele obtido é 460 menos 380. Ele obteve um lucro de R$80. Deixa eu apagar de novo. Um investidor 4, ele compra às 15, né, paga 460 e vende às 16. Né? Esse aqui teve prejuízo, né? Então, esse aqui, ele paga R$100, né? Desculpa, ele vende por R$100 e compra por 460. E esse aqui teve o maior prejuízo, de R$360. Então, menos 360. E o último investidor, ele compra às 16 horas e vende às 17. Então, ele compra por 100 e vende a 200. Né? Tá fácil aqui de visualizar. Compra aqui e vende aqui, ó. Então, o lucro que ele obteve foi de 200. Vou apagar aqui, ó. E aqui também, porque não saiu direitinho. Deixa eu fazer esse aqui de novo. Esse aqui ele compra às 15 e vende às 16. Então, é R$100 menos 460, prejuízo de 360. E o de baixo aqui, ele vende por 200. Vende por 200 e comprou por 100. Teve um lucro de R$100. Então, com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? O investidor 1, né? Pois ele teve um lucro de R$310. Querendo pegar em porcentagem, né? Posso mostrar aqui na calculadora, né? Questão que quem mexe com o mercado financeiro aí, se um dia for mexer com investimento, o lucro obtido é em cima do valor, né, que a gente tem aqui. Então, na verdade, o que seria aqui, no caso? 460 menos 150 dá 310. Aí 310 dividido por 150 dá aproximadamente 2,06, né? Então, isso aqui em porcentagem, basta multiplicar por 100. Aí você tem porcentagem. Ele teve um lucro de 206,666%. Pegar o segundo investidor. Ele compra por 150 e vende a 200. Então o lucro dele é de 50 e o investimento dele é de 150. Isso aqui é aproximadamente 33%, né? Basta multiplicar por 100 para ter em porcentagem. Fazer o outro aqui também. Ele compra 380 e vende a 460, teve um lucro de R$80, só que o investimento dele foi de 380. Tá vendo? Investimento de 380, multiplica por 100, aproximadamente 21%, né, de lucro. O último aqui, ele teve prejuízo, tá vendo? 460 menos 300, desculpa, 460 menos 100, dá 360, né? 360 que ele teve de prejuízo aqui em cima. Então, é 360 sobre o valor investido, é aproximadamente 78% de prejuízo.
O último aqui, ele tinha 100 reais, virou 200, quer dizer, ele dobrou o dinheiro. Se ele dobrou o dinheiro, ele teve 100% de lucro. Tá? Vou fazer a última questão aqui. Qual é o domínio da função real, da variável real, dada por f de x é x menos 1 sobre x menos 2, que multiplica x menos 5, mais raiz quadrada de x menos 3. Eu vou precisar do pente para fazer esses intervalos aqui. Vou deixar ele pequenininho aqui, dividir a tela. A tela cheia. Pronto. Deixa mais no cantinho aqui. Então, eu quero fazer o domínio dessa funçãozinha aqui. Ó. F de x é igual a x menos 1 sobre x menos 2 sobre x menos 5 mais raiz quadrada de x menos 3. Sempre a gente tem que olhar as restrições. Primeira restrição, se tem a nossa variável x no denominador, tem tanto aqui, né, quanto aqui, né, x menos 2 e x menos 5. E também, quando tem a variável x dentro de raízes de índice par. No caso aqui tem também x menos 3. Quando aparece no denominador, basta fazer diferente de zero. Pegar o Word. Então, tem minha funçãozinha ali. Eu tenho que fazer x menos 2 diferente de zero. X menos 2. Deixa eu aumentar aí para todo mundo ver, né? Deixa eu aumentar a letra. X menos 2 diferente de zero. Portanto, x tem que ser diferente de 2. Esse é o primeiro passo. O outro passo que a gente tem aqui é x menos 5 também tem que ser diferente de zero. X menos 5 diferente de zero. Daqui a pouco a gente vai ter que desenhar esses intervalos e sobrepor. Foi bom o comecinho do ano que acabou que eu consegui ensinar intervalos lá, né? Então, x tem que ser diferente de 5, né? Então, esse é o outro passo. E o último caso aqui que a gente tem é esse x dentro da raiz, né? A raiz de índice par tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 3 tem que ser maior ou igual, deixa eu ver se aparece o símbolo aqui, tem, sim, maior ou igual a zero, portanto, x tem que ser maior do que 3. Então, é os três casos que a gente vai ter que desenhar. E depois ver a interseção para ver onde que o domínio existe. Então, vou separar aqui, né? Vou desenhar as três retas. Vou ser com tracinho mesmo, acho que tracinho é melhor. Então, eu tenho a primeira, que a bolinha é aberta, né? No 3. Tentar desenhar aqui para ficar bem claro. Depois a bolinha aberta no 5, no 3 não, no 2. Depois é aberta no 5. Então a gente tem o traço todo, vai ser aberta no 5. Então o 5 está mais ou menos aqui. E o outro, vou emendar aqui. E o outro tem que ser maior ou igual a 3. Tentar colocar os números aqui maior do que 3. Então aqui é o 2, aqui está o 5. Maior ou igual a 3. 3 está para cá, deixa eu voltar aqui. 3 está entre o 2 e o 5. Maior ou igual a 5. Lembra que aqui no 3, a bolinha é fechada, né? Porque é maior ou igual. Deixa eu tentar colocar as bolinhas aqui.
Então aqui eu tenho uma bolinha aberta. Aqui eu também tenho outra bolinha aberta. E nesse aqui a bolinha vai ser fechada. Vou colocar a bolinha até menor, para parecendo que é fechada. Senão a gente pode preencher ela aqui, ó, com tinta preta. Só preencher. Pronto, bolinha fechada. Deixa eu escrever as letras, os números, né, na verdade. Aqui em cima é o 2. Aqui é o 5. E aqui embaixo é o 3. Então a interseção desses três intervalos é o domínio da função. Como é que a gente olha a interseção? É o que aparece em comum, né, em tudo aqui, né? Quem que seria o que aparece em comum? Seria do 3, aqui, ó, vai descer uma reta aqui, ó, do 3, tá vendo que a bolinha fechada nos 3, até, né, o mais infinito, mas tem que tomar cuidado, que não aparece o 5 aqui. Então aqui a gente tem uma bolinha aberta, ó. Aqui a gente tem uma bolinha aberta, a gente vai colocar ela daqui a pouco. Já colocar ela aqui de uma vez. E o restante é tudo igual, né? Tudo é interseção. Então a gente vem do intervalo do 3 até o 5 e depois do 5 o mais infinito. Beleza? Vou colocar os números aqui. Então aqui eu tenho 3, né, fechado, depois eu tenho 5 aberto e depois eu vou para o mais infinito. E esse aqui, né, deixa eu pegar. Isso aqui, ó, seria a interseção, né, entre esses três intervalos que a gente desenhou aqui, ó. Esses três intervalos, né, dá isso como interseção e isso aqui que é o domínio da função, é onde ela vai existir. Como assim? Pega aqui, ó, um número, por exemplo, à esquerda do 3. Vamos pegar o 0. O 0 está à esquerda do 3, né? Quando eu substituir aqui, ó, lá na minha função, voltar lá na função. Quando eu voltar aqui e colocar o 0 aqui embaixo está beleza, né? 0 menos 2. Menos 2, 0 menos 5, menos 5. Menos 2 vezes menos 5 dá 10, então isso aqui vai existir. Só que quando eu colocar o 0 nessa parte aqui, ó, 0 menos 3, raiz quadrada de número negativo não existe. Tá vendo? Então o domínio, né, logo o domínio é x pertence aos reais, tal que x é maior do que 3 e x é diferente de 5. É exatamente o que a gente fez aqui, ó. X é maior do que 3, porém a bolinha é aberta no 5. Quando a gente faz bolinha aberta, a gente fala que é diferente de 5. Então a solução é x maior ou igual a 3 e x é diferente de 5. Essa aqui, ó, né, esse intervalo aqui é o nosso domínio da função. Qualquer número que você pegar dentro desse intervalo que a gente fez aqui, ó, dentro desse intervalo que a gente fez, a função vai ter imagem. Espera aí, rapidão. A função vai ter imagem. O que seria legal? Pegar essa função, né, escrever ela lá no GeoGebra. Depois que escrever no GeoGebra, testar valores menores do que 3. Quando você testar valores menores do que 3, você vai ver que essa função não vai te dar retorno, né? Então, o que seria fácil foi exatamente o que a gente fez, ó, x menos 2 diferente de 0. Vou aumentar um pouquinho. X menos 2 diferente de 0. Logo, x é diferente de 2. X menos 5 é diferente de 0. X é diferente de 5. X menos 3 maior ou igual a 0. Então, x é maior do que 3. Né? Na hora que a gente faz aqueles intervalos ali encaixados, né, que é importante para você fazer a interseção, é muito mais fácil de ser visualizado do que fazer assim direto. A gente vai ter isso como solução. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3 e x é diferente de 5. Tenta fazer esses exercícios aqui, estuda bastante para a prova. Segunda-feira é feriado, né? Então a gente não vai ter aula. Então, boa prova para todo mundo. Tenta pegar as aulas anteriores aí, fazer os exercícios que a gente fez. Que eu peguei os exercícios praticamente do livro, né? Esses exercícios que a gente fez das aulas anteriores e coloquei na prova. Deixa eu finalizar a gravação aqui. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa, se vocês quiserem perguntar aí, vocês podem